Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula de classes gramaticais, tá bom? Vamos começar. Verbo. Os verbos são palavras que indicam principalmente uma ação. Ele pode indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Por exemplo, na frase, eu vi um menino. O verbo é o verbo ver, certo? Que inclusive é um verbo da segunda desinência verbal que termina com ER, tá bom? Então, os verbos podem ser flexionados em número, Singular ou plural. Por exemplo, eu vi, eles viram, tá no singular e no plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do discurso, seja também do singular ou do plural. E o modo desse verbo, se ele está no indicativo, se ele está no subjuntivo, se ele está no imperativo, por exemplo. Porque o modo vai indicar a intenção desse falante no discurso para esse leitor, para o interlocutor dele, E o tempo também do verbo, o tempo verbal, Esse tema tão cabuloso, um tema que parece tão difícil, parece que a gente não sabe, mas a gente usa o verbo o tempo inteiro, os verbos, em diversos tempos, passado, presente e futuro, E o verbo também tem aspecto incoativo, o cursivo e o conclusivo, vai depender sempre da intenção que esse falante ou que esse interlocutor vai ter. E também o verbo vai indicar a voz desse discurso, se é a voz ativa, se é a voz passiva ou reflexiva, que é aquela que se refere a ele mesmo, tá bom? São as vozes verbais essas. Já o advérbio. Os advérbios, eles são palavras que modificam esse verbo, tá bom? Advérbio, ele vai estar sempre junto ali também do verbo. Ele pode modificar também o adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância. O advérbio sempre indica uma circunstância. Agora, o que vai mudar é qual circunstância? É de tempo? É de lugar? É um modo? É uma intensidade? Tá bom? O que é o advérbio? Os advérbios, eles são invariáveis, eles não são flexionados em gênero e número, tá bom? Mas eles podem, alguns deles, podem ser flexionados em grau, tá? Por exemplo, se disser o modo de alguma coisa foi forte ou fortíssima, o modo. Então, eu flexionei ali o grau da intensidade, tá bom? Preposição. Preposição é um elemento coesivo, que a gente já viu na aula de coesão. Ela vai sempre ligar duas coisas. Preposições são palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre os dois termos da oração. Através das preposições, o segundo termo, é o termo consequente, vai explicar o sentido do primeiro termo, tá? Que é o termo antecedente numa frase. Então, termo antecedente, o que vem depois é o termo consequente. E a preposição liga esses dois termos, tá bom? E ela não é flexionada nem em gênero e nem em número. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima, então. Conjunção. As conjunções são palavras que são utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou entre termos de uma mesma oração, certo? Então, a conjunção estabelece relação de coordenação ou de subordinação. O que é coordenar ou subordinar? Coordenar, você vai ligar diretamente uma oração a que vem seguinte. A subordinação, você vai fazer com que o sentido dessa segunda frase vai ter que ser diretamente relacionado ao conteúdo anterior. Já na coordenada, não. As coordenadas são orações independentes, mas isso é tema para outra aula, só para falar rapidamente sobre isso. Então, são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número e é isso, essa parte até aqui, porque senão eu vou aprofundar muito e essa parte melhor a gente ver em outra aula, tá? Coordenação e subordinação. Interjeição. As interjeições, elas são palavras que vão exprimir emoções, sensações, tá bom? Do falante e pro seu interlocutor, estado de espírito e coisa do tipo. Elas são invariáveis, seu significado fica sempre dependente da forma como as mesmas são pronunciadas também, certo? A prosódia para interjeição é muito importante, tá? Interlocutor é que vai definir isso. Então, elas podem ser classificadas, por exemplo, interjeições de alegria, oba, viva. Tudo isso é exemplo de interjeição de alegria. Ou de estímulo. Vamos, força, coragem, rumo, adiante, por exemplo, tá? Interjeições de aprovação. Apoiado, bravo, boa, interjeições de desejo. Tomara, oxalá, que dê certo alguma coisa. Já interjeições de dor. Ai, ui, então, coisas do tipo. Todo mundo conhece. Interjeições de surpresa, nossa, caramba, Virgem Maria, Vixe Maria, tudo isso é interjeição também, tá? Ou de impaciência, puxa vida, ai meu Deus, diabo, ou alguma coisa assim. E as de silêncio, psiu ou mandar alguém fazer silêncio.
tá? Só a palavra silêncio já é uma interjeição e ela é classificada como de silêncio, né? Como ver como funciona a língua. Então é isso, ficamos por aqui nesse tema. Obrigada e até a próxima aula.